Olá, amigos. Normalmente eu gravo à noite de domingo os nossos vídeos. E hoje tem história assim. Ainda tô com um pouquinho de tosse, mas é coisa nada. Tô bem, tá? A nossa história de hoje, vocês vão gostar muito. Eu falo isso porque eu gosto dessa história. Então eu acredito que vocês também vão gostar. É a história de um homem simples, filho de um escultor na Grécia. Ele nasceu em Atenas. Não era um homem bonito. Até dizem que ele era, além de não ser bonito, ele tinha uma postura meio curvada. Então não era nada atraente. Mas ele casou. Teve 3 filhos. E ele nunca escreveu nada. Aí vocês vão falar para mim, mas como que ele era tão conhecido? Primeiro, porque ele era muito conhecido, porque ele caminhava muito pela cidade e a hora que ele cansava, ele parava e ficava meditando num canto. Então chamava a atenção das pessoas. E ele não falava muito, não. Ele tinha um costume. Quando as pessoas o procuravam, por saber que era um homem de muita meditação e muito sábio, eles o procuravam para conversar. Ele não falava nada, ele perguntava. Vocês já devem estar sabendo mais ou menos de quem eu estou falando. E ele perguntava mesmo para as pessoas. Então, o que nós vamos contar hoje é algo que aconteceu na vida dele. Ele estava num canto, pensando, meditando, e chegou um grande amigo e falou: olha, eu tenho algo para te contar, muito importante. Aí ele respirou fundo, olhou para o amigo e falou: o que você vai me contar é verdade? O amigo falou: eu não tenho certeza, eu ouvi de outras pessoas. Tá bom, então me responda outra pergunta. O que você vai me contar é bom? Aí o amigo: eu não tenho certeza. Tá, então vou fazer uma terceira pergunta para você. O que você vai me contar tem utilidade? Vai ser útil para mim, para você ou para outras pessoas? Aí o amigo: eu não sei. Aí ele responde para o amigo: então não precisa me contar. Porque se você não sabe se é verdade, se você não sabe se é útil, para que eu vou querer saber? Aí ele simplesmente tinha sempre uma resposta. Quando as pessoas perguntavam para ele, né? Ah, você sabe disso? Ah, você sabe daquilo? Ele falava: eu só sei que nada sei. Sim, nós estamos contando a história de Sócrates. Uma história de Sócrates. Chama-se As 3 Peneiras. 3 peneiras. É verdade? É útil? É verdadeiro? Eu acho que eu dei uma enrolada em vocês, mas tudo bem, eu posso até retornar num outro vídeo e dar certinho a sequência das perguntas que ele fez pro amigo. Mas é mais ou menos isso, tá?
O importante é a mensagem. Ele não escreveu nada, mas ele foi um precursor do cristianismo pelas suas ideias, como filósofo. E quem divulgou as suas ideias foi Platão, bem depois dele. E ele viveu 400 anos antes de Cristo e viveu 70 anos. Então, a história de Sócrates é muito bonita. Eu recomendo para vocês a leitura de tudo de Sócrates, que é tudo muito bom. Então, vejam bem, ele não era um homem que fazia palestras, nem divulgava as suas ideias. Ele fazia perguntas. Vejam bem, você fala assim, mas Célia, qual que é a finalidade dessa história? Hoje em dia é muito importante. Nós vivemos num mundo virtual. Recebemos muitas coisas de âmbito virtual. Mas será que é verdade? Temos que pesquisar, porque de repente estão nos passando lixo e nós temos que parar para pensar se devemos divulgar. Essa é a minha mensagem principal de hoje. Mas tem muito mais para a gente conversar sobre isso, né? Quantas pessoas já tiveram as suas vidas arruinadas por fofocas? Até há pouco tempo, me parece que foi no Rio de Janeiro. Uma mulher levou uma surra muito grande porque acreditaram que ela fosse uma outra pessoa. Então, quase que ela morreu linchada, porque alguém imaginou, alguém acreditou e outros acreditaram juntos. Então, tenhamos a certeza de que de nós depende um mundo melhor. Eu aprendi desde cedo, que nem eu falei para vocês, eu gosto de domingo. Domingo, desde que eu me conheço por gente. A gente acordava, se arrumava e ia para a evangelização espírita. Isso não é segredo para ninguém, eu sou espírita. Então, nós íamos para a evangelização espírita, logo às 8 horas da manhã. Quando nós saíamos da evangelização, nós íamos para o matinê, ou matinada, como vocês quiserem lembrar. Eu lembro do matinê, que era tarde, mas a matinada era de manhã. Normalmente eram desenhos bem lúdicos. Já o matinê da tarde eram seriados. E eu gostava muito. Aí eu vou relembrar para vocês essa época da minha vida. Em Londrina tinha um cinema chamado Cine Joia. Lá que a molecada se encontrava nos matinês. E eu e meu irmão, que era mais novo que eu, 2 anos, nós íamos para lá. Então era Zorro, era, ai meu Deus, O Homem Invisível. Eram muitos filmes que passavam que eram seriados. Então a gente acompanhava. Só que no intervalo dos filmes, eles davam um intervalo para lanche. Então nós íamos tudo para o hall do cinema. E meu irmão levava pacotes dos nossos gibis. E ali eles sentavam os meninos e trocavam os gibis. Então nós sempre tínhamos gibis novos toda semana. E leitura sempre foi um costume nosso. Nós nunca deixávamos de ler. E os gibis nos impulsionavam para os livros. Que, graças a Deus, trouxe a nós muito conhecimento e nos direcionaram os nossos passos
para uma vida reta, uma vida iluminada. Nós sempre lemos bastante as obras básicas do Espiritismo, porque sempre elas funcionaram para nós, jovens, crianças, jovens e adolescentes, que éramos. Tudo aquilo que nós tínhamos dificuldades de entender, a gente procurava nas obras básicas. Íamos para o índice até achar o assunto que nós queríamos. E eu e meu irmão sempre estávamos lendo as obras básicas. Vou relembrar para vocês. O Espiritismo é uma religião nova, tem pouco mais de 200 anos, não tem 300 anos. O Espiritismo se iniciou em 1857, com o livro dos Espíritos. Aliás, para mim, é um dos melhores livros da codificação de Kardec, porque Kardec codificou o ensino dos Espíritos em 5 livros. O livro dos Espíritos que nos responde a tudo aquilo que temos dúvidas. O livro dos Médiuns, que nos explicam o que nós sentimos. A Gênese, que nos mostra de onde viemos, onde vivemos e qual é a finalidade da nossa trajetória na Terra. Aliás, a Gênese, no seu último capítulo, que é o 18º, ele tem os capítulos e os subcapítulos, que é onde Allan Kardec explica muita coisa muito interessante. Recomendo a todos. Nós temos depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Que o pessoal pensa que espírita não lê Bíblia. Sim, nós lemos, e lemos muito, viu? Aliás, eu acabei de pedir hoje para os meus amigos que eu quero o Novo Testamento com a tradução feita por Haroldo Dutra Dias, que é o maior palestrante espírita da atualidade. Podem assistir todos os seus vídeos. Eu garanto que vão gostar. Aliás, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês, meus amigos. É muito importante te dar o joinha e ser inscrito no canal. Eu peço para mim, mas também peço para os meus companheiros da doutrina espírita que se inscrevam em todos os canais que caírem nas suas mãos. Porque, olha, eu fui ver alguns vídeos, alguns canais de bobagens, mas pensa em bobagem, coisa sem nenhum nexo, com quase 1 milhão de pessoas inscritas. E bobagens mesmo, viu? Vocês podem procurar que vocês vão ver. Tem um que é uma religião, que se chama o espaguete voador. É uma religião ateísta. E por incrível que pareça, os jovens veem esse tipo de canal no YouTube. Então vamos ser conscientes e vamos colocar o like e sermos inscritos em canais que realmente tragam para as famílias e para todos nós conteúdos preciosos para o nosso crescimento espiritual. Porque essa matéria aqui, que nós usamos para viver, ela um dia vai embora. Um dia ela acaba. Termina o fluido vital. Então, nós vamos voltar à espiritualidade. Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu já falei muito sobre isso. Principalmente tem um vídeo que eu falo sobre as mortes coletivas. Então, é muito importante que nós divulguemos e incentivemos canais que
agreguem a nós o nosso crescimento espiritual. Porque a matéria realmente vai acabar. Mas nós somos eternos. Nós não morremos nunca. A morte não existe. O Espiritismo está aí, aliado à ciência, nos trazendo isso. O Espiritismo, eu sempre digo, ele matou a morte. Allan Kardec matou a morte. Então, acompanhem. Nós temos um Pentateuco Espírita, que é o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Todos os 5 livros que trazem a doutrina espírita, eles trazem para nós o impulso necessário para que nós consigamos encontrar o caminho certo a seguir. Quando eu comecei a contar histórias, eu realmente queria contar só histórias. Mas aí eu vi a da necessidade que nós temos, todos nós, de nos renovarmos intimamente. Porque se nós acompanharmos bem todas as informações que vêm da espiritualidade, nós temos consciência de que a Terra não vai acabar. Mas quando nós partirmos para o lado de lá, será que vamos voltar para a Terra? Bem, isso vai depender do teu plantio aqui na Terra, do nosso plantio. Porque o plantio não é obrigatório, mas a colheita é com certeza. Eu falei sobre isso quando eu contei sobre a parábola do semeador. Tem um dos meus vídeos que fala sobre a parábola do semeador. E as parábolas, para mim, são as histórias mais lindas que eu já li e que eu já ouvi. Eu espero que hoje, falando de Sócrates, eu tenha despertado nos meus amigos, dos que gostam dos meus vídeos, a vontade de saber mais sobre ele. Porque Sócrates foi o precursor, um dos precursores do cristianismo na Terra. E como nós somos cristãos, vamos valorizar este conhecimento. Até o próximo vídeo, amigos.